Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Sister. E hoje eu tenho uma história incrível para contar para vocês. Na verdade, a melhor história da igreja depois de Jesus. Tudo o que aconteceu, vou contar para vocês da Reforma Protestante. Hoje esse vídeo você não pode perder se você não entendeu ainda a Reforma, se você não sabe nem do que eu tô falando. Então fica aí no vídeo e bora lá! Bom, gente, já peça o seu like, já se inscreve no canal, porque essa história eu vou contar de uma forma bem rápida assim pra vocês, mas bem divertida pra vocês acompanharem, tá bom? Tudo começou lá no século XII. A Igreja Católica Apostólica Romana era a que comandava todas as outras igrejas, né? Só tinha essa igreja. E aí o que acontecia, né? A igreja ela tinha um poder muito grande de decisão na época, assim, tanto política, se o Papa dissesse não, as leis não eram autorizadas, enfim, várias coisas que a igreja tinha muito poder naquela época. Hoje em dia não é assim, né? Mas naquela época, lá no século XII, era assim. E aí surgiu um homem chamado Pedro Valdo, que ele pediu uma cópia da Bíblia na tradução da linguagem deles, que era para eles entenderem a Bíblia, porque as pessoas não tinham contato com a Bíblia. Era tipo assim, vamos dizer, essa aqui é a minha Bíblia, eu sou o Papa, só eu leio essa Bíblia, ninguém tem contato com ela. Então as pessoas não sabiam o que estava escrito na Bíblia, elas só sabiam o que o Papa dizia para elas ou o que o padre dizia para elas. Então, elas não sabiam se aquilo realmente estava escrito, mas elas acreditavam, porque o Papa que disse, né? Então, isso começou daí a corrupção no meio da igreja. Por quê? Porque os fiéis da igreja não conheciam realmente a palavra, porque a Bíblia estava no latim. Um comerciante de Lyon, o Valdo, ele resolveu fazer essa cópia das Bíblias, como eu já falei para vocês. E aí ele traduziu a Bíblia e começou a pregar nas praças a verdade. Só que ele não podia fazer isso. Naquela época era proibido você pregar ou falar da palavra se você não era sacerdote da igreja. E aí ele começou a ser perseguido pelas pessoas da igreja católica por ele fazer isso. E aí ele teve que começar a se esconder. Ele tinha que pregar ou na casa das pessoas que aceitavam, ou em cavernas abandonadas, que eles reuniam um certo grupo de pessoas e ele conseguia mostrar a Bíblia para as pessoas e conseguia mostrar a verdade que estava escrita na Bíblia. Por quê? A Igreja Católica, ela abusava de algumas coisas que não estavam escritas na Bíblia. Não é tudo que estava errado, gente. O que estava errado era essa parte de que eles cobravam dinheiro, as indulgências, famosas indulgências, para a igreja ser salva. Por exemplo, vamos dizer assim, meu nome é Maria, eu fui lá, eu cometi um pecado. Então você ia lá na igreja e você perguntava: o que eu preciso fazer para me ser perdoado meu pecado? E eles diziam que você tinha que pagar um certo valor e aí você ia ser perdoada. Mas isso não tem lógica nenhuma. Mas como as pessoas não tinham conhecimento da Bíblia, elas caíam nessa e acabavam pagando para perdoar os pecados, tá entendendo? Acabava que eles enganavam as pessoas. E aí lá em 1517 surgiu Martim Lutero, que era um homem que era para ser advogado, segundo o desejo do seu pai, mas acabou indo por uma promessa que ele fez a uma santa. Ele começou a frequentar a igreja católica e trocou a advocacia pela teologia. E aí o que aconteceu? Nessa, ele aprendeu muito sobre a Bíblia, então ele resolveu visitar Roma para ver como era que a igreja funcionava lá, a sede. E quando ele chegou lá, ele viu tudo isso, as pessoas pagando para perdoar os seus pecados, as pessoas pagando para ter um terreninho lá no céu. Eles diziam assim: se você pagar, vamos dizer, R$500, os seus pecados estão perdoados, e quando você chegar lá no céu vai ter uma casa e um terreno para você morar. E as pessoas pagavam isso, porque elas não sabiam que era mentira. E assim que foi construída a Basílica de São Pedro, que hoje está lá, né?
eles fizeram isso através de indulgência de pecados, para perdoar os pecados. Eles conseguiram, com o dinheiro do povo, construir a basílica lá, que é tão amada, quando na verdade quem fez aquela coisa foi o povo, porque foi o dinheiro do povo. E aí, lá em 1508, quando ele visitou Roma, ele viu tudo isso e ele voltou lá de Roma muito chateado com o que ele tinha visto. E antes dele teve John Wycliffe, desculpa se eu falei errado, John Hus, que também questionavam o acúmulo de poder na igreja e a venda das indulgências. E foi aí que Martinho Lutero escreveu as 95 teses. E uma das teses mais conhecidas que Martinho Lutero escreveu foi a 76, que ele diz: afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos seus pecados. Ou seja, ele fez várias meio que cartinhas, 95 cartinhas, e pregou na praça, na frente da igreja lá de Roma, que era a igreja principal da Igreja Católica. E isso fez com que ele fosse muito perseguido pela Igreja Católica, que não aceitava que ele tivesse se levantado assim para mostrar a verdade, quando na verdade ele estava indo a favor dos fiéis que estavam sendo enganados. Gente, essa é a primeira parte do vídeo aqui sobre a Reforma Protestante, e sábado nós temos a segunda parte. Então se inscreve no canal, curte aí e já comenta aí embaixo o que você achou dessa história. Tchau!